Olá, alunos e alunas, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, professora Larissa. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do sistema imunitário. Então, lembrando aqui, nós falamos sobre esse sistema nas aulas passadas e aí a gente vai começar a nossa retomada com um quiz. Esse quiz diz o seguinte: o sistema imunitário é o sistema de defesa do organismo. Será que você lembra que células são essas que fazem a defesa do organismo? Na opção A, são os glóbulos vermelhos? Na opção B, são os glóbulos brancos? Na opção C, são as plaquetas? Ou a opção D, a hemoglobina? E aí? E então, conseguiu lembrar? Vamos ver se você acertou? As células que fazem a defesa do organismo, nós vimos que são os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, né? São células especiais aí que conseguem combater várias infecções. Então, a nossa resposta correta era a letra B. Retomando ainda, então a gente viu que o sistema imunitário, ele é formado por estruturas lá do sistema linfático, os linfonodos que fazem aquela filtração e pelos glóbulos brancos. Esse sistema, ele vai identificar ameaças, o que nós chamamos de antígenos. Lembra o que são os antígenos? Bactérias, vírus, substâncias, né, que o corpo identifica como ameaças. E aí, essas células especiais, os glóbulos brancos, são mobilizados, vão até o local onde se encontra aquele antígeno e aí tentam atacar. De que forma? Ou através da fagocitose, que é quando eles vão englobar aquela partícula, aquela bactéria e vão destruí-la, ou ainda, nós vimos que existem alguns tipos de glóbulos brancos que produzem anticorpos, que são proteínas que vão combater aquele agente, né, patogênico, aquele agente causador de uma possível doença. Nós vimos ainda que esse mecanismo é um mecanismo natural de defesa, mas que existem mecanismos artificiais para nos proteger, que são as vacinas e os soros terapêuticos. Então, você lembra das aulas passadas? Qual é a diferença aí de vacina para o soro? Quando que a gente deve tomar cada um deles? Vamos ver se você lembra através de um quiz. E esse quiz diz o seguinte: o que deve ser aplicado em uma pessoa que foi picada por uma serpente peçonhenta? Então, vamos imaginar uma jararaca, né? Aqui no nosso estado é bem comum um acidente com esse tipo de serpente. Essa pessoa, ela vai precisar, na opção A, receber uma dose de vacina, porque já contém os anticorpos específicos contra, né, o veneno lá da cobra. Na opção B, vacina, porque é um tipo de imunização natural. Na opção C, soro, porque contém já os anticorpos. Ou seria a opção D, soro, porque contém os antígenos?
E então lembrando, né, que a gente viu nas nossas aulas passadas a respeito de vacina e de soro, qual é a diferença, né, na fabricação, na produção e quando que é recomendado cada uma, né, dessas formas de imunização. Então, vamos dar uma olhada se você conseguiu acertar? A resposta correta aqui seria a letra C, o soro. Por quê? Porque ele já contém os anticorpos que a pessoa necessita. Então, lembra que nós falamos, inclusive, do caso da Naja, que picou, né, aquele rapaz que tinha, né, uma cobra exótica, uma cobra que nem brasileira é, né? Ela picou ele só sobreviveu porque ele recebeu a dose de soro, tá? Então, não há tempo, quando uma pessoa é picada por um animal peçonhento, não faz sentido ela receber uma vacina, porque a vacina, ela induz, ela estimula o nosso corpo a produzir anticorpos. No caso de uma emergência, como uma picada de cobra, o veneno vai começar a agir rapidamente. Então, o que a gente precisa é do soro, que já contém os anticorpos específicos contra aquele veneno, certo? Então, por isso que a nossa resposta aqui era a letra C, tá? Então, lembrando que vacina e soro são formas de imunização artificial que ajudam e muito a proteger a nossa saúde. E aí, temos uma questão aqui para você responder, né? Já que a gente relembrou aqui, com base também na aula passada. Vamos ver se você consegue responder aí. Por que as vacinas, no geral, né? A gente sabe que não existe vacina para todas as doenças, infelizmente, né? Mas a ciência está sempre buscando produzir vacinas. Por que elas aumentam a imunidade das pessoas? Tenta explicar aí, vou te dar um tempinho e eu já retorno. E então, conseguiu responder, explicar aí por que as vacinas elas aumentam a nossa imunidade? As vacinas, elas vão estimular a produção de anticorpos. Então, quando o nosso corpo recebe uma dose de vacina, lembra que lá na vacina contém os próprios agentes causadores da doença, só que eles estão enfraquecidos ou mortos, por isso eles não deixam a gente doente. Mas os nossos glóbulos brancos vão identificar aqueles agentes enfraquecidos ou mortos como um perigo e vão passar a produzir anticorpos. Então, por isso que nós falamos que as vacinas estimulam a produção de anticorpos.
Lembra que a gente viu que isso leva alguns dias, né? Em média 10 a 30 dias, para que aconteça essa produção e aí sim nós ficamos imunes, protegidos contra aquela doença, tá? Então, eles são específicos, esses anticorpos, contra determinadas doenças, né? Não quer dizer que tomando uma vacina nós estamos seguros contra todas as doenças. Que bom se fosse assim, né? Mas quando a gente recebe, por exemplo, da febre amarela, que a gente viu na aula passada, passados alguns dias, nós desenvolvemos anticorpos contra o vírus da febre amarela. E aí a gente fica imune, tá? Então, manter as nossas vacinas em dia faz toda a diferença. Ajuda, né, a manter a nossa imunidade ainda mais fortalecida. Nessa aula, então, nós vamos conhecer alguns problemas, entre vários outros que existem, tá? Mas alguns que afetam o sistema imunitário. Vamos lá? O sistema imunitário, esse sistema de defesa do nosso corpo, ele pode apresentar algumas falhas. Por quê? Pode ser genético, tá? A gente pode nascer já com alguma falha sem saber e ela se manifestar em algum momento da nossa vida. Ou pode ser que a gente adquira alguma doença ao longo da vida, tá? Então, ele pode sim falhar. Não é legal que ele falhe, né? Mas pode acontecer. Outra situação também de falhas no sistema imunitário é quando há um transplante de órgãos. Nesse caso, a pessoa, né, pode ter uma rejeição. E sabe quando a pessoa é alérgica, que ela desenvolve quadros, né, de alergia? Também é uma falha aí, um erro, digamos assim, no sistema imunitário. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também nesta aula. Uma doença que afeta e muito o sistema imunitário é a AIDS, tá? Essa sigla AIDS vem do inglês, que traduzindo para o nosso português, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Por que esse nome? Imunodeficiência quer dizer que a pessoa vai ter uma deficiência no sistema imunitário. Adquirida porque ela pegou esse vírus, ela adquiriu essa doença. Então, essa doença, a AIDS, ela é uma doença que é provocada por um vírus chamado de HIV, né? Esse vírus é o vírus da imunodeficiência humana. E esse vírus, ao entrar no organismo da pessoa, ele vai atacar justamente as células de defesa, tá? Então, por isso que a AIDS é uma doença bem grave. Olha só, o vírus da AIDS, ele é muito semelhante, analisando ele por fora, ao coronavírus. Ele é todo cheio de proteínas, tipo uns espinhozinhos em volta dele, tá? Então, este é o vírus da AIDS e aqui em vermelhinho é o material genético desse vírus. Como que o vírus da AIDS entra no organismo humano? Eu tenho certeza que algumas formas você conhece. A principal forma é através de relações sexuais, sem preservativo. Então, o sexo sem camisinha é uma das principais formas de contaminação do HIV. Mas é só através dessa relação sem proteção? Não. Outras formas de uma pessoa adquirir o vírus HIV são compartilhando seringas, tá? Então, seringa, agulhas, né, são materiais descartáveis, precisam ser trocados. Se houver esse compartilhamento, o risco de contaminação é altíssimo. Transfusão de sangue contaminado. Não é doando sangue, não é estando num hospital e precisando de sangue que vai adquirir o HIV, né? Num hospital tem todo o cuidado. Mas se não fossem feitos testes, né, o sangue contaminado fosse transfusionado para outra pessoa, aí sim, né, ela poderia adquirir o vírus HIV também. Da mãe, uma mãe que tem o vírus, ela pode passar para o seu filho durante o parto ou ainda pela amamentação. Instrumentos que furam, que cortam, por exemplo, até mesmo o alicate de cutícula, de cortar a cutícula, se ele não for bem esterilizado,
brincos, piercings, tá? Então, qualquer material que fura, que corta, se ele não for esterilizado, o risco da pessoa adquirir o HIV é grande. Então, essas são as formas que a pessoa pode pegar o vírus HIV. E por que essa doença preocupa tanto? Porque o vírus HIV, ele destrói um tipo específico, um tipo especial de glóbulo branco, que é justamente esse glóbulo branco o responsável por comandar o nosso sistema imunitário. Com isso, a pessoa vai ficando cada vez com a imunidade mais fraca e vai, pegando gripes, resfriados, infecções de garganta, de bexiga. Ou seja, o problema do HIV é que a pessoa fica sem imunidade. E aí ela vai ficando cada vez mais e mais doente, o que pode ser fatal, tá? Então, muitas vezes a pessoa morre não por conta da AIDS, do vírus da AIDS, mas por conta dela não ter defesa contra outras doenças que seriam doenças tranquilas se ela tivesse uma boa imunidade, tá? Então, é muito séria por esse motivo. Tem cura essa doença? Infelizmente, ainda não. Existe muita pesquisa no mundo inteiro, tá? Mas oficialmente ainda não se tem uma cura definitiva. Alguns casos isolados já, se mostraram promissores, algumas pesquisas, mas por enquanto não tem uma cura, tá, oficial. O que tem é um tratamento que vai permitir com que essa pessoa tenha uma vida longa, se ela fizer o tratamento, e praticamente normal. Por que praticamente normal? Porque ela vai precisar sim ter alguns cuidados e porque ela vai ter que tomar uma série de medicamentos, tá, chamados coquetéis, que são medicamentos antirretrovirais. O que isso quer dizer? Quer dizer que são comprimidos, medicamentos para impedir que o vírus fique se replicando dentro do organismo da pessoa, tá? Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. Prevenir uma doença é sempre melhor do que ter a doença, e precisar cuidar dela, tá? Agora, uma questão aí para você responder sobre a AIDS. Na letra A, responda com as suas palavras por que essa doença é uma doença grave. E na letra B, que medidas podem, prevenir essa doença? O que a gente deve fazer para não pegar essa doença? Vamos lá responder aí? E então, essa doença é grave, por quê?
Porque ela vai afetar as células que comandam, que controlam o nosso sistema imunitário. Se essas células forem infectadas e deixarem de nos proteger, a pessoa vai pegando outras doenças que a gente chama de oportunistas, tá? E vai ficando cada vez mais doente, podendo inclusive, né, vir a óbito, morrer. Então, lembrando, o sistema imunitário, ele nos defende diariamente. Todos os dias a gente está exposto a bactérias, a vírus, e nem sempre a gente fica doente. Agora, uma pessoa que está com uma carga muito alta do vírus HIV, ela não vai ter essa produção de anticorpos, ela não vai ter esses glóbulos brancos defendendo o organismo dela. Por isso que ela vai pegando outras doenças, outras infecções, o que pode, né, debilitar a saúde dela e até levá-la à morte, tá? E que formas a gente pode, né, pôr em prática, que atitudes que vão nos prevenir dessa doença? Antes de eu falar, vamos só dar uma olhadinha aqui como que essa doença, né, ela vai se comportar. Então aqui, essa bolinha está representando o vírus da AIDS. Esse vírus, quando ele invade a célula, tá? Então aqui são as células humanas, quando ele invade a célula, ele vai transformar a sua carga genética, o material genético dele. E olha o que esse material genético faz, ele vai invadir o núcleo da célula, ele vai alterar a informação genética da célula da pessoa. Isso vai fazer com que essa célula comece a fazer cópias do vírus. Então, o sistema imunitário dessa pessoa, ao invés de defender o corpo, como deveria ser, ele vai passar a agir em favor do vírus. Ele vai passar a agir produzindo, ajudando a produzir mais vírus. E aí, olha só, cada coisinha rosinha desse na imagem é um material que vai dar origem a novos vírus. Esses novos vírus formados dentro daquela célula infectada vão sair daquela célula, aquela célula está condenada à morte, tá? E os vírus novos formados vão infectar outras células. Então vejam como é grave. O vírus, ele vai mexer com o material genético da célula e ela vai passar a ajudar ele a se replicar cada vez mais, tá? Por isso que a pessoa fica sem imunidade. E aí, então, medidas de prevenção. Então, não compartilhar nenhum material, né, que perfura ou que corta, nem mesmo, né, brincos, nem mesmo alicates de cutícula, tá? Esses materiais precisam ser esterilizados. Grávidas que têm o vírus HIV, que estão fazendo um tratamento, elas precisam, assim como todas as grávidas, né, fazer um pré-natal, que é aquele monte de exames durante a gestação para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Mães que tiveram bebê e que têm o vírus HIV não poderão amamentar o seu bebê, porque pelo leite materno também passa esse vírus, tá? E claro, nas relações sexuais, né, a camisinha é fundamental. É o único método, né, que vai prevenir para a pessoa não pegar esse vírus, tá? Existe um dia mundial, que é o dia 1º de dezembro, ele foi estabelecido como Dia Mundial de Combate à AIDS, porque essa doença é uma doença que afeta muitos países e que realmente é muito séria, né, como a gente viu. Então esse dia foi estabelecido para chamar atenção, para ser uma campanha, né, que chame atenção aí com respeito, né, a essa luta contra essa doença. E aí, lembrando que o vírus da AIDS não tem idade, tá? Então a pessoa de qualquer idade pode ser afetada, contaminada, não tem cor, não tem classe social, seja pobre ou rico, qualquer pessoa está sujeita a pegar se não tomar os devidos cuidados, tá? Então, prevenir é sempre o melhor caminho. E outra coisa, né, que muita gente tem, às vezes fica confuso com algumas atitudes que tem pessoas que pensam que podem pegar AIDS assim, mas não, tá? Então, dessas formas aqui a gente não pega. Beijo no rosto ou mesmo na boca da pessoa, tá? Suor, lágrima, picada de inseto, não transmite, né, o vírus.
Aperto de mão, abraço, tá? Compartilhar, tomar no mesmo copo que essa pessoa, sentar no mesmo local onde ela esteve sentada, piscina, usar o mesmo banheiro que essa pessoa, tá? Doação de sangue, né? Se você vai doar depois, quando vocês forem adultos, né? Que tiverem idade já para doar sangue. Ao doar sangue, né? São feitas várias análises, então não tem esse risco, tá? E também pelo ar não acontece a transmissão desse vírus. A gente precisa, né, combater essa doença sempre através da prevenção e não podemos, claro, ser preconceituosos com quem tem essa doença. Ninguém pegou porque quis, né? Então a gente precisa tomar os cuidados, mas respeitar essas pessoas, né? Elas têm que fazer parte do nosso convívio e não tem problema algum a gente abraçá-las, né? Estar perto, claro que não agora em tempos de coronavírus, né? Mas quando tudo isso passar, certo? Então tem tratamento, dá para levar uma vida praticamente normal, mas prevenir é sempre o melhor. E olha só algumas boas notícias com relação à AIDS. Essa é uma notícia bem recente, tá? Experimento inédito feito no Brasil deixou uma paciente livre totalmente do vírus HIV. Então isso faz com que o mundo tenha mais esperança, né, pela cura dessa doença, tá? Então saiu no El País, que é um jornal bem importante mundialmente falando, né? E foi feito na Universidade Federal de São Paulo essas pesquisas, né? Esse estudo aí que vem sendo feito há um bom tempo e que, né, ainda não é a cura definitiva para todos, porque para algumas pessoas funciona, para outras ainda não. Então os pesquisadores, né, estão buscando entender os mecanismos da célula, né? Como fazer para que isso dê certo para todos. E aí sim nós teremos a cura, né? Então tomara que dê tudo certo nessa pesquisa. E aqui também saiu no G1, pesquisa brasileira aponta que coquetel de medicamentos eliminou o vírus da AIDS em paciente. Então a mesma paciente de 34 anos, 2 anos já feito o acompanhamento dela e ela não voltou a apresentar esse vírus HIV. Se você ficou curioso sobre essa pesquisa, acessa os QR Codes aí e faz essa leitura, tá? Uma outra doença que também afeta o sistema imunitário é chamada lúpus. Essa é uma doença ainda relativamente pouco conhecida. Tem muita pesquisa tentando entender por que algumas pessoas têm lúpus, tá? Ainda há muita coisa para ser descoberta sobre ela, mas o que já se sabe é que ela vai levar a algumas alterações do sistema imunitário. O que a pessoa que tem lúpus vai sentir? Ela vai ter alguns problemas na pele, nas articulações, tá? Geralmente dores, né? Cotovelo, joelhos, problemas nos rins, algumas delas podem ter, tá? A pessoa que tem lúpus, o corpo dela passa a produzir anticorpos contra o próprio organismo, contra alguns órgãos do próprio corpo. Então é uma doença chamada de autoimune, justamente por isso, porque o corpo dela passa a produzir células de defesa contra o próprio organismo, tá? Então é uma doença, né, bem, como eu falei, pouco conhecida, mas o que se sabe já é que é o corpo brigando contra ele mesmo. Não transmite essa doença de pessoa para pessoa, tá? E a pessoa que tem lúpus, geralmente ela vai ter sintomas quando ela ficar exposta excessivamente ao sol, quando ela tomar alguns medicamentos, ou se ela pegar alguma infecção, tiver crises, né, de estresse, passar por momentos estressantes, geralmente ela manifesta os sintomas, tá? Não tem cura ainda essa doença. A pessoa com lúpus, ela faz tratamento, tá? Para amenizar, né, os sintomas, para que ela possa ter uma vida melhor. Então, olha só, a pele, geralmente ela fica com erupções, tá? Bem avermelhada. A pessoa com lúpus pode desenvolver anemia, ela pode ter dores articulares, né? Como eu falei, então pulso, cotovelos, tá? Ombro, né? Nas articulações aí do organismo. E quanto aos transplantes? Quando que uma pessoa vai ter rejeição? Então imagine uma pessoa que precisou transplantar um órgão. Quando recebe um órgão novo, o organismo estranha.
vê como algo estranho. E aí passa a produzir anticorpos contra aquele órgão. Isso é que provoca a rejeição nos transplantes, tá? Então, o corpo ele está tentando se proteger. Tem algo diferente ali, né? Foi tirado um órgão e colocado um outro órgão que não era dele. O organismo entende como uma ameaça e esses anticorpos começam a rejeitar aquele órgão. Por isso que antes de uma pessoa transplantar um órgão, quando ela está no hospital fazendo exames, né? Eles vão analisar a compatibilidade. Então, quanto mais compatível for, quanto mais parecido for o tecido daquele órgão, né, dela que vai receber com a pessoa doadora, mais chances de sucesso, tá? E muitos casos são também administrados nessa pessoa drogas, medicamentos chamados de imunossupressoras, que são medicamentos que vão agir fazendo com que o corpo produza menos anticorpos, tá? Para não dar essa rejeição. E no caso de alergias? As alergias são reações que acontecem em algumas situações. A pessoa pode ter alergia a algum alimento, como amendoim, como frutos do mar, leite, tá? Pode ser alergia a algum medicamento que ela toma, a picada de inseto. Então tem várias fontes aí que a pessoa precisa descobrir, né? Que ela pode ser alérgica, tá? A alergia nada mais é do que uma reação exagerada do sistema imunitário. O sistema imunitário está tentando proteger o organismo e aí a pessoa pode ter inchaço local, né, na picada, pode ser no lábio, tá? Pode ser alguma parte ali do corpo só que seja afetada, ou isso pode ser um problema generalizado, ou que aí sim é mais grave. Então, a pessoa tem que estar atenta, né, em casos de alergia, tá? E aí, o que você acha que a pessoa deve fazer se ela é alérgica? Que tipo de cuidado ela tem que ter? Vamos tentar responder aí, pensar um pouquinho? Eu já volto para te explicar. Então, os cuidados que essa pessoa precisa ter, né, basicamente são informar, né, quando ela vai comer alguma coisa diferente, que ela é alérgica, se ela vai, por exemplo, a um restaurante. Se ela vai ao médico, o médico vai perguntar se ela é alérgica a algum medicamento, alguma vacina, né, para ela evitar ter esses problemas, tá? E aí, mais uma questão para a gente finalizar essa aula. Para essa questão, você vai precisar copiar as perguntas, tá? Porque vem uma cruzadinha para você responder. Só que aí, você vai copiar as perguntas aí no seu material e na sequência você vai ter um tempinho para poder responder essa questão. Vamos lá?
Então tá aqui as questões que são das horizontais da cruzadinha. Vou te dar um tempinho para você copiar e eu já retorno aqui.
os quadradinhos aqui, então, para você conseguir responder. Cuidado para não contar nenhum errado, né? Então, aqui na vertical, nós temos o número 1, a 2 e a 4. A 3, a 5 e a 6 estão na horizontal.
E então, conseguiu responder todas elas? Vamos corrigir? Na primeira questão, era quais são as células, né, de defesa do sistema imunitário, as células de defesa do nosso organismo. São os glóbulos brancos, mas a palavra que encaixava aqui era um outro nome que eles também recebem, que são os leucócitos. Na 2, era o mecanismo de englobamento de agentes patogênicos, né, de bactérias, de vírus, que permite a destruição deles. Esse englobamento é a fagocitose. Na 4, ainda da vertical, a pergunta era sistema de defesa do nosso organismo, sistema imunitário. Depois, na horizontal, a reação exagerada do sistema imunitário, alergia. Depois, ele pedia substâncias, né, específicas contra um determinado agente patogênico, são os anticorpos. E na 6, ele perguntava o conjunto de mecanismos que defendem o nosso organismo. Esse conjunto é a imunidade. E a última, ainda na horizontal, o vírus causador da AIDS é o vírus HIV, certo? Então, fechando aqui essa aula, nós vimos que o sistema imunitário ele é fundamental para nos proteger. Falhas no funcionamento dele, né, pode acontecer através de algumas doenças, como por exemplo a AIDS, o lúpus, né, alergias, tá? E que manter uma boa imunidade é importantíssimo, né? Sempre, ainda mais em momentos de pandemia como estamos vivendo agora, tá? Então, cuide do seu sistema imunitário. Agradeço, né, a sua atenção e te espero na nossa próxima aula.